Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. E no episódio de hoje eu resolvi falar de 3 filmes que eu assisti esse ano, que eu gostei deles, então é uma recomendação. Porém, eu não amei. Então tem algumas ressalvinhas aí, eu vou falar quando eu chegar, né, na hora de falar de cada filme, eu falo mais ou menos os motivos que me fazem gostar e não gostar tanto deles. Eu vi muita coisa esse ano, eu tô batendo já os 130 filmes assistidos, o que eu sei que é pouco perto de outros criadores de conteúdo, de outros cinéfilos, mas pra mim isso é bastante, principalmente na minha bolha também, né? Pessoas que eu convivo mais. Então eu ando assistindo muitas coisas, eu seleciono bem o que eu assisto, sabe? É muito pouca coisa que eu de fato não gosto. Então eu tenho muito conteúdo, eu só preciso me organizar bem. Talvez episódios assim como esse se tornem mais comuns ano que vem, provavelmente eu consigo me organizar melhor. Então fiquem de olho que talvez venha aí, né? O que vocês acham disso? Gosto, não gosto? Me conta lá no Instagram, que é o @filme.da.semana. Eu sempre gosto de ouvir feedback, né? Se teve alguma coisa diferente que vocês gostaram ou não, né? Me fala e a gente fica inteirado de tudo. Eu separei 3 filmes que são bem vibes. A atmosfera construída é o ponto forte pra mim de todos eles. A história, ela meio que fica em segundo plano em alguns lugares, em alguns dos filmes de propósito. Na verdade, a maioria desses filmes não são filmes de história, né? Mas vamos que vamos. É necessário ter um pouquinho de imersão para os filmes funcionarem com vocês e tal. Prestar atenção, não é filme de deixar de segundo plano. Até porque nenhum deles é em língua inglesa nem em língua portuguesa. Eu acabei escolhendo um filme de cada país e países diferentes, então são línguas que não, assim. Não vou falar que vocês não sabem falar, mas são línguas um pouco mais difíceis de encontrar falantes, né? Então, se vocês falam chinês ou norueguês ou islandês, parabéns pra você, porque eu não falo nenhuma delas. E sem querer também, eu acabei pegando 3 filmes que eu assisti na MUBI e é onde eles estão disponíveis agora. Se você quer assistir eles de graça ou se você só quiser conhecer melhor o streaming, não quiser ver nenhum desses 3 filmes, mas querer assistir outros filmes que estão lá, eu vou deixar um link na descrição que dá 30 dias de graça do streaming, que eu gosto muito, mas realmente é um preço um pouco salgado. Então é bem legal pegar esses 30 dias pra você testar, pra você olhar o catálogo, ver se faz sentido pra você, pra continuar uma assinatura futuramente. Então é um bom período de teste. E aí vocês conseguem com o link, o meu link que está na descrição desse episódio. Eu vou começar com 2046, que é uma espécie de continuação de Amor à Flor da Pele, que é um filme que eu amei, e ele ganhou um episódio solo por aqui no ano passado, número 108. 2046, né, é esse o nome do filme, tanto em português, inglês e chinês, é só digitar no Google, mas talvez tenha que colocar filme do lado, né, pra saber que você tá falando de um filme, não de um ano, né. No filme tem vários significados, esses números, né? E ele também funciona como um filme à parte, né? Por mais que ele tá meio que relacionado com Amor à Flor da Pele, eventos acontecem depois, ele segue um dos personagens principais do Amor à Flor da Pele. Ele funciona como um filme sozinho. E eu até recomendo examinar ele como um filme sozinho, porque parte do motivo de eu não ter gostado tanto dele é porque eu fui com expectativas demais, porque eu amo Amor à Flor da Pele e eu fiquei meio que comparando e a pegada é diferente, apesar de terem coisas em comuns entre os 2 filmes. São filmes bastante atmosféricos, contemplativos, sobre solidão, sobre pessoas solitárias. Mas é diferente também, e foi nessa parte que é diferente que acabou me perdendo um pouco. Em 2046, a gente vai acompanhar um escritor de ficção científica enquanto ele tenta superar um amor antigo, navegando no mar de novos amores e talvez uma viagem no tempo. É um negócio que fica meio assim no ar. O que está acontecendo? Você não sabe, mas você vai lá e curte o passeio, né? Basicamente. Nem tudo precisa ser entendido. Tem sequências que elas são mais realistas, tem sequências que elas são mais como num sonho, vibes. E também não tem que ficar tentando encontrar um significado pra tudo, né? Porque é muito chato. Você ir assistir o negócio e ficar toda hora, não porque isso, o que isso vai significar, não porque que isso vai ter relação com outra coisa lá na frente. Às vezes, não tem relação com nada. E é isso, só foi legal ali naquele momento e apenas isso, né? Por mais que eu acho que, né, a gente tá acostumado principalmente com narrativa hollywoodiana, né? Que tudo que acontece em tela vai ter algum significado lá na frente, e se não tiver, é sinal de um mau roteiro, de fato, né? Mas existem nuances e camadas, né, de o quão importante tudo precisa ter.
tudo precisa ser pra estar na tela, né? Um bom filme é um conjunto de acertos, né? Você não pode falar que um filme tem um bom filme, tem um roteiro bom, mas tem outras coisas fracas, e aí ele continua sendo um bom filme. Não. O filme, ele é uma soma de todos os elementos que estão ali, né? Mas, né, falando de 2046, ele, como eu disse, ele é um bom filme. Ele é lento, ele é atmosférico, ele é centrado na jornada interna do personagem, não numa história em si, apesar de ter uma história, mas é muito mais essa jornada de personagem. Então, se você gosta dessas coisas, provavelmente você vai gostar do filme. E assim como as outras obras do diretor, o Wong Kar-wai, ele vai retratar muito a solidão, né, desse personagem, principalmente a solidão dele enquanto cercado por outras pessoas, que talvez seja o pior tipo de solidão que existe, né? E também esse filme conta com a nata do cinema chinês, basicamente, porque tem o Tony Leung, a Maggie Cheung aparece um pouquinho, tem a Fei Wong, tem a Gong Li, tem a outra moça que fez Memórias de uma Geisha, que eu não consigo falar o nome dela, que é a principal, que a Gong Li também tá em Memórias de uma Geisha. Enfim, tem um monte de rostos conhecidos se você tem alguma intimidade com o cinema chinês. E é um filme que vale a pena ser visto, né? Mas eu acho importante calibrar as expectativas, né? Porque às vezes o nosso maior inimigo acaba sendo nós mesmos. O próximo filme é da Noruega, né? O 2046 é um filme chinês, eu não lembro se eu deixei isso claro, né, nas minhas afirmações. E agora eu vou falar de Thelma, que é um filme norueguês. É um mix de drama de amadurecimento com thriller sobrenatural. É uma mistura bem interessante. A gente vai acompanhar a personagem título, que ela tá saindo da casa dos pais, no interior da Noruega, pra fazer faculdade na capital, e enfim, morar sozinha. Os pais dela são bastante religiosos, bastante restritivos, então tem todo aquele rolê de quando ela se muda, tem a libertação, ela realmente vai ir atrás de descobrir quem ela realmente é e tal, enfim, né? Quem não passou por isso? Em proporções diferentes, é óbvio. Mas o fato é que ela começa a perceber que quando ela sente sentimentos muito intensos, coisas estranhas acontecem à volta dela. E ela demora um pouco pra entender, e a gente também, enquanto audiência, que isso tá relacionado com os sentimentos dela, né? Acontecem coisas esquisitas e ninguém sabe direito o que está acontecendo. Com isso, né, ela começa a ir no médico, que ela acha que ela tá doente, e ela entra num buraco de investigação do passado dela, né, e de coisas que foram escondidas dela, e vai desbloqueando aí umas memórias traumáticas. A gente, né, o público, a gente descobre as coisas conforme ela vai descobrindo, né, e aí o filme vai ficando cada vez mais intenso. E é uma coisa, o filme é bastante aberto em várias coisas, então a interpretação de cada coisa meio que fica por conta da gente, né? Apesar de ter várias metáforas por aí. Acho importante colocar um alerta de gatilho para pássaros e pássaros mortos. Eu sei que tem gente que não gosta, então fica aí o aviso em questão de violência moderada, nada muito exagerado, mas tem um pouco sim. Em outras questões, talvez um consumo leve de drogas, nudez, eu acho que não tem nudez. Mas enfim, não é um filme para criança. Falando assim, até parece um thriller eletrizante, mas ele é um pouco mais lento que isso, né? É que eu falei, o filme ele abre com uma cena sensacional, que te deixa muito curioso, mas que não se conecta exatamente com o começo do filme de fato. Mas no fim você faz essa ligação e você fica meio coisado das ideias, sabe? Quando você entende o que aquilo significa. Esse começo, né, esse primeiro ato dele, ele é bem lento, mas ele constrói uma atmosfera bem interessante. Da metade pro fim, as coisas acontecem um pouco mais rápido, até chegar no momento de catarse. O que não me agradou tanto talvez tenha sido essa diferença de tom, mas eu não sei. Novamente, não sei apontar meu dedo exatamente do porquê eu não amei esse filme, mas tem isso. Às vezes o filme não te tocou de um jeito pra você amar ele, né? Eu gosto das metáforas de repressão religiosa e eu acho engraçado que isso vem de um país onde instituições religiosas não parecem ter a mesma força e a mesma influência que tem aqui nas Américas, por exemplo. Mas é um bom filme. Não sei se eu já comentei que é do mesmo diretor de A Pior Pessoa do Mundo, o Joaquim Trier, que é um filme que eu gosto muito, A Pior Pessoa do Mundo, então talvez eu tenha ido com expectativas um pouco altas demais pra Thelma.
Mas mesmo assim, é um bom filme. Pra fechar esse episódio, eu vou falar de um filme que eu assisti mais recentemente, que é Lamb, de Ovelha, um lançamento do ano passado da MUBI, se não me engano. O filme ele foi vendido como um terror, e eu acho isso meio errado, porque ele cria toda uma expectativa errada mesmo, e o que acaba gerando frustração. Ele tem uma vibe semelhante com A Bruxa, por se tratar de uma família isolada, numa propriedade rural, mas meio que isso, né? E tem ovelhas em posição de destaque em ambos os filmes. Ovelhas não, né? Na Bruxa é um cabrito. Tem chifres e faz bé, mas enfim. Eventualmente, em Lamb vai ter um pouquinho de gore, mas não é nada exagerado. Não é igual a Bruxa, né? Que também é um filme bastante lento que eventualmente fica catártico no final. Em Lamb tem um pouco de violência contra ovelhas e algumas cenas gráficas de parto, né, das próprias ovelhas. Esse é o aviso de gatilho do filme, eu acho. Tem um pouco de violência com humanos também, mas não é tanto assim. Tem, mas sei lá, você tendo ver esse filme, acho que você tá pronto, né? E eu gosto muito da premissa dele, mas eu também acho ele um pouco pretensioso demais, então aí eu fico com um pouquinho de gastura. Aqui a gente vai acompanhar um casal que ele vive numa fazenda de ovelhas, e eles têm a rotininha deles lá, de acordar cedo, cuidar das ovelhas, cuidar da fazenda, cuidar da casa, e meio que evitar um ao outro. É incrível como que só tem os dois, e eles só conversam sobre o mínimo possível. Tudo muda um belo dia quando nasce uma ovelha que é meia ovelha, meio humana. Tipo, tem a cabeça de uma ovelhinha fofinha e o braço, que é uma pata de ovelha, e o resto do corpo, né? O outro braço, o tronco, é tudo uma pessoa humana. Num primeiro momento eles ficam meio horrorizados, mas rapidamente eles resolvem criar essa ovelha como se fosse um filhinho deles, que chama Ada. Muito fofa. Eu não lembro agora se o filme explica isso, se eu entendi isso, ou se eu vi depois. Mas parece que eles estavam passando pelo processo de luto da perda da filha deles mesmo. Eu não me recordo que ponto que essa informação chegou ou se foi uma teoria que eu criei depois de ter visto o filme, mas e não importa, isso não é exatamente um spoiler, talvez explique um pouco o comportamento meio solitário dos dois, de se evitar um pouco, né? E é engraçado porque quando eles adotam a ovelha, a vida deles muda, tipo, eles passam a conversar, eles passam a passar mais tempo juntos e tal, né? E é muito esquisito, porque tem toda uma atmosfera de que tem uma coisa estranha acontecendo. A mãe biológica da ovelha meio que fica meio que em volta, assim, umas cenas esquisitas. Ao mesmo tempo de que a ovelha vestida com roupas humanas é a coisa mais fofa do mundo. Ela é muito fofinha, sabe? Toda cena que ela tava lá vestidinha, sentadinha, eu ficava tipo, ai meu Deus, que fofa, eu quero uma. Então, é esquisito, né? Porque eu não sei se era essa a intenção do filme, mas ele tem essa aura de estranhamento muito grande o tempo todo. Ao mesmo tempo de que ele parece que tudo é uma grande metáfora pra alguma coisa, mas ele dá zero resposta, sabe? Assim, eu gosto de filmes que eles mostram ao invés de falar, ou que eles deixam coisas no ar a cargo da nossa imaginação, que eles não respondem todas as perguntas. Mas esse, ele não respondeu nenhuma. Ele só deu muitas perguntas, principalmente no final, assim. É só muitas perguntas, e muitas perguntas. E aí eu fiquei não exatamente confusa, mas eu fiquei achando um pouco pretensioso da parte do diretor, né? Então tem isso, né? Mas, que nem eu falei, a ovelhinha é muito fofa, a ambientação é muito bonita, a fotografia, a estética, esse senso de isolamento, ele é muito bem construído. E eu acho que isso é o forte, assim, do filme. Não vão achando que é um filme de terror, ele tem elementos de terror sim, mas é muito pouco, é muito mais um drama familiar. E é um filme estranho. Filmes que vão figurar em listas de filmes estranhos, eu colocaria Lamb lá, porque ele é um filme muito esquisito. Mas eu acho que muitas pessoas podem gostar. Eu gostei. Eu acho que dessa lista, talvez tenha sido o que eu mais gostei. Não sei. Talvez tenha sido o que eu mais me diverti, porque eu realmente teve uns 2 momentos que eu dei uma gargalhada. Eu não sei se era a intenção do filme despertar essa gargalhada, mas o fato é que eu dei gostosas gargalhadas com ovelhinha vestida de suéter. Mas enfim, essas foram as dicas do episódio de hoje. Espero que tenham gostado, espero que gostem de algum desses filmes, né? Aí vocês podem vir falar comigo se vocês assistirem algum filme desses ou alguma outra recomendação que eu dei.
E gostaram, não gostaram, discordam de mim, podem vir conversar, que eu gosto bastante de conversar sobre filmes. Eu tô lá no Instagram, no @filme.da.semana. E também tem um e-mail para contato, que é o podcastfilmedasemana@gmail.com. Esse e-mail também é uma chave Pix, caso queira fazer alguma contribuição com o nosso trabalho, me pagar um cafezinho, essas coisas. E por hoje é só. Até semana que vem. Tchau, tchau.